Hello students, how are you? This is Teacher Carlos and let's start our class number 18. Vamos começar a nossa aula 18 de hoje, tá ok? Mas antes de a gente começar a conversar um pouco aqui sobre a nossa aula, eu quero dar um recadinho para vocês bem importante, tá ok? Não esqueçam, por favor, de dar a presença toda vez que vocês acessarem a plataforma do Classroom, ok? Assim que você acessa as atividades, tem um link na qual você clica nesse link e daí você consegue então marcar e mandar a tua presença, tá bom? E os alunos também que estão fazendo as atividades através da televisão, que estão assistindo as aulas na televisão e fazendo as atividades, não esqueçam de entrar em contato com a escola, tá bom? Para marcar um horário, um momento para ir até a escola e entregar as atividades lá. Tá bom? É super importante para que seus professores possam corrigir, para que seus professores possam atribuir a nota de vocês também e não ter problema, tá ok? Então entre em contato com a escola de vocês e marcar o horário para que vocês possam até lá entregar as atividades, ok? Let's get started. Vamos começar aqui então. Vamos só lembrar sobre o que a gente falou na nossa última aula, né? Na nossa última aula nós discutimos sobre profissões do futuro e qual seguir. Lembra que nós vimos várias profissões que estão em foco aí e que no futuro precisa de profissionais, né? Nós falamos um pouco também sobre o relato, sobre o tipo de texto, né? Relato de experiência pessoal, na qual eu me recordo bem que era um texto de uma pessoa que estava falando sobre a profissão dela, estava relatando passo a passo das funções, de tudo aquilo que era de obrigação daquela profissão. E a gente também deu uma ampliada no nosso vocabulário referente a carreiras, né? Nós aprendemos várias profissões diferentes, várias palavras diferentes sobre esse assunto. Na nossa aula de hoje, o nosso objetivo ele é adquirir vocabulário, tá ok? Seja qual for a língua que você venha estudar, vocabulário é importantíssimo, sem sombra de dúvida, né? Nós vamos ler e interpretar um texto informativo e nós vamos estudar um pouco sobre colocações e preposições. Então, quando chegar lá, eu falo um pouco para vocês do que se trata isso daqui, tá bom? Então, vamos iniciar. O nosso warm-up aqui, para a gente poder aquecer, né, um pouco o nosso assunto, eu tenho aqui duas atividades bem simples para vocês poderem fazer. A primeira diz assim, olha, mark the proverb that expresses the idea of a person who has followed in a parent's footsteps. Eu tenho aqui 3 provérbios diferentes, tá? E eu quero que você marque aquele que expressa a ideia de uma pessoa que segue os passos do seu pai ou da sua mãe, tá ok? Então, no caso aqui a gente vai falar meio que sobre profissão, tá bom? Sobre profissões que talvez uma pessoa acaba seguindo porque o pai ou a mãe daquela pessoa queria que ela seguisse, tá bom? Então eu quero que vocês marquem justamente essa alternativa desse provérbio que indica justamente isso, que uma pessoa seguiu os passos do pai ou da mãe, beleza? E aqui nós temos, olha, everyone is the son of his own work, 2 footsteps do not make a path, like father, like son, ok? Vamos nos deter aqui, talvez, a palavras-chave, a palavras importantes, a palavras cognatas. Tenho certeza que father e son, vocês sabem o significado, né? Nós temos aqui a palavra footsteps, a palavra path, né, que significa path, caminho, footsteps, passos, ok? Então, não vou dar a tradução literal não para que vocês possam fazer. E a número 2, complete the quotes below with the words career, work or job. Eu quero que vocês preencham aqui essas 3 lacunas com as palavras career, work or job, que você já conhece muito bem, cada uma delas, que a gente falou bem nas últimas aulas, tá bom? Lembrando que no final das contas elas têm a mesma ideia, tá? E aqui eu tenho 3 citações, né? E entre parênteses está o nome das pessoas que escreveram essas citações aqui. Então nós temos aqui, olha, choose a you love and you will never have to work a day in your life. Letra B, letter B. It's not what you achieve. Achieve, talvez eu fale para você o que significa. Achieve, alcançar. It's not what you achieve, it's what you overcome. É o que você supera. That's what defines your... Tanana. E a letra C, to become, not to acquire. Become, se tornar, ok? Então, leia com calma, tá? E daí você preenche qual dessas 3 palavras, career, work or job, que melhor se encaixe nas lacunas. Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer, daí a gente já conversa.
Então vamos ver aqui a nossa resposta, né? O provérbio que melhor expressa essa situação, essa ideia de que uma pessoa segue os passos de uma outra, no caso aqui do pai ou da mãe, né? Seria a terceira alternativa, like father, like son. Quando a gente fala assim, né? Que em português é tal pai, tal filho, né? Então, tipo assim, o filho meio que seguiu os passos do pai, digamos. E aqui no número 2, a resposta da letra A seria career, choose a career you love, escolha uma carreira que você ame. E na letra B, a alternativa certa seria job, ok? Quando ele fala assim, ó, that's what defines your job, é isso que define o seu trabalho, o seu emprego. E a última, work to become, not to acquire. Tipo, você trabalhe para se tornar, para ser alguma coisa, mais ou menos isso que a pessoa quer dizer, ok? Vamos seguir. Before reading, antes da nossa leitura do nosso texto aqui, temos uma atividade também bem simples, que diz assim: read the different parents' expectations on career decisions and you choose the one or the ones you agree with. Aqui eu tenho 4 situações como se fosse o pai ou a mãe de alguém falando para o seu filho ou filha a opinião ou alguma coisa sobre a carreira que possivelmente esse filho poderia seguir. Eu sei que vocês não têm isso no caderno de vocês. O tempo que eu vou dar para vocês fazerem a atividade, dá até para vocês copiarem rapidinho no caderno aquela ou aquelas que você concorde. Se não der tempo de vocês copiarem, não tem problema. Você marca o parênteses, o primeiro, o segundo parênteses, e depois na plataforma vocês acessam, tá bom? E aqui diz assim, olha, então mais uma vez, é como se fosse o pai ou a mãe falando, isso daqui é bem pessoal. Find something that you truly love and always follow your heart. Segunda, you can do whatever you want, as long as you are not a fashion designer, a photographer, or a musician. Terceira, you must be independent and successful. Nossa, palavras que a gente já falou muito aqui, né? E a última, you can only choose between being a doctor or a lawyer. 2 profissões que a gente falou nas aulas anteriores também, ok? Então, olha só, eu acredito aqui, talvez, olha, as long as, contanto que, tá bom? Find something, encontre alguma coisa. Eu acredito que talvez essas sejam as palavras que talvez possa ter um pouco de dúvida. Mas é o desafio. Vou dar um tempinho para vocês poderem escolher aquelas que vocês concordam, daí a gente já conversa. Bom, eu não sei exatamente qual foi a opinião de vocês, né? Mas, assim, pelo menos aqui, 2 coisas que eu não concordariam seriam essas 2 de baixo aqui, né? Quando o pai ou a mãe diz assim, faça o que você quiser, contanto que você não seja um fashion designer, photographer or musician. Qual é o problema, né? Da pessoa talvez querer ser músico, fotógrafo,
Enfim. E a última aqui, quando ele fala assim, né? You can only choose between being a doctor or a lawyer. Você só pode escolher entre ser um médico ou um advogado. Ah, não, mas eu quero ser um arquiteto, ou o que quer que seja, né? Eu acho que assim, né? A gente já conversou muito isso na aula passada, né? Sobre escolher a sua carreira. Seria muito bom, óbvio, né? Se você conseguisse unir não só algo que você goste, que você sinta prazer de fazer, com, obviamente, com alguma coisa que seja rentável para você, né? Mas eu acho que é importante seguir aquilo que o seu coração diz. Sempre assim. Bom, vamos lá. Na número 2, pessoal, nós temos aqui uma atividade que diz respeito ao texto que a gente vai ler. Para essa atividade, vocês não precisarão ler o texto exatamente que está aqui do lado, tá bom? Eu quero que você apenas olhe o texto, a estrutura, a maneira como esse texto está organizado, para que vocês então possam responder essas 4 perguntas aqui. Que diz assim, ó. Take a fast look at the text, the title and the subheadings and answer the questions. Dê uma olhada no texto, no título e nos subtítulos que a gente tem aqui e responda. Letra A. The text was published in a blog or on a newspaper. B. Is the title a question? O título é uma pergunta? Yes or no? C. How many answers are there? Lembra que quando a gente faz perguntas com how many, a gente quer saber sobre quantidade, né? Procura dar uma resposta completa, pessoal. Se a pergunta foi are there, a resposta é there are. Só você inverter e pôr o número no caso aqui. E a letra D ela é pessoal. What jobs do you expect to be mentioned in the text? Que empregos você espera que vai ser mencionado, que pode ser mencionado nesse texto? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder, daí a gente já conversa. Então vamos ver as nossas respostas aqui. The text was published in a blog. Ele foi publicado num blog. A gente vê justamente pela estrutura, o layout que a gente tem aqui, essa barra aqui em cima, né? Com a barra de procurar, de search e tudo mais. Beleza? B. Is the title a question? O título, ele é uma pergunta? Yes, it is. Sim, ó. Do your parents like your job? É uma pergunta. How many answers are there? Quantas respostas há no texto para a pergunta que está no título? There are 4 answers, ok? Se você escreveu 4 por extenso, ótimo. E a letra D era pessoal, né? What jobs do you expect to be mentioned in the text? Quais empregos que você espera que pode aparecer, que pode ser mencionado no texto, né?
Na olhada rápida que vocês deram ali, eu imagino que vocês possam ter chegado em alguma conclusão, mas eu não vou falar agora porque a gente vai falar isso nos próximos slides, tá bom? Então agora vamos ver o texto com calma, ok? Eu vou fazer a leitura dele em inglês e daí eu dou um apanhado geral em português para vocês. Vamos lá. Do your parents like your job? It may sound like a silly question. After all, you're the one working every day, not them. What did your parents want you to be? Secure. For my sister and I, our dad always encouraged us to find a career that we would be able to support ourselves with and never rely on a man. Michelle. Sempre no texto aqui, pessoal, vai ter entre parênteses o nome da pessoa que deu a resposta, que disse aquela fala ali, tá ok? University degree. All my parents wanted was for me to go and finish university. I was the first one in my family. Marietta. Not the army. My parents got devastated when I joined the army. Pablo. Lawyer. I played the role of a lawyer in a school play, and that was what my mom wanted me to become, Maurice. Então, basicamente aqui, sabemos que o título do nosso texto, Do Your Parents Like Your Job? Os seus pais gostam do seu trabalho? Daí ele começa meio que assim, pode ser uma pergunta meio boba de se responder. Apesar de tudo, quem está trabalhando é você e não eles, né? Daí a gente vem aqui para as respostas, né? O que seus pais queriam que você fosse? Nossa primeira pessoa, que é a Michelle, ela fala que o pai dela sempre disse, tanto para ela quanto para a irmã, para que elas encontrassem qualquer trabalho que fosse bem, em que elas se tornassem independentes e que não precisasse depender de homem nenhum para sobreviver. No segundo aqui, University Degree, a Marietta, né, ela fala que tudo que os pais queriam era que, de fato, que ela terminasse a graduação na universidade e que ela era a primeira pessoa da família, tá, a terminar a faculdade. Not the army, não o exército. Os pais do Pablo aqui ficaram devastados quando ele se juntou, quando ele se juntou ao exército. Não era o que os pais queriam. Lawyer, lembra? Lawyer, advogado. A Maurice diz aqui que teve uma vez na escola em que ela fez um papel num teatrinho da escola de uma advogada e depois disso era o que a mãe dela queria que ela fosse era a profissão que a mãe dela queria que ela seguisse, ok? Então é isso que o nosso texto fala. Então vamos lá. Reading for General Comprehension. Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem marcarem aqui essa pergunta. What is the main purpose of the text? Qual é o propósito principal do texto, ok? Vou evitar a tradução das alternativas para vocês fazerem sozinhos, ok? A. To discover the career expectations of the youngsters. Dos mais jovens, ok? Talvez essa palavra que vocês não conheçam. B. To discuss the positive impact of parental expectations on career decisions. C. To present different stories regarding parental expectations on career decisions. Então, aqui mais ou menos, entre a B e a C, a diferença é que a letra B ela está falando sobre o impacto positivo dos pais interferirem. E na letra C, histórias diferentes no que dizem respeito ao que os pais esperam que os seus filhos sigam. Mais ou menos isso. Vou dar um tempinho para vocês poderem pensar e marcar a alternativa certa.
A resposta certa aqui para a nossa pergunta seria a letra C, ok? Quando ele fala que o texto ele apresenta histórias diferentes sobre as expectativas que os pais têm na decisão das carreiras que os seus filhos podem seguir, ok? Vamos lá. Agora nós temos uma atividade aqui para uma compreensão mais detalhada do texto. Então, o texto está aqui embaixo para ajudar vocês. O que vocês irão fazer? Olha só. Write Michelle, Marietta, Pablo or Maurice according to the sentences below. É para você escrever o nome das 4 pessoas ali nas frases abaixo. As frases aqui da letra A até a letra D, elas meio que resumem um pouco aquilo que eles disseram, a resposta que eles disseram sobre se os pais gostam ou não da carreira deles, tá ok? Tá aqui embaixo, gente, eu não preciso vir traduzindo isso daqui. Quando ele fala aqui na letra A, tem o apóstrofo S para indicar, né, que é a posse, né? Family got disappointed with his or her choice. B, has chosen the career that a family member wanted. Então, só vou dizer aqui, né? Choose, choice, escolha, escolher, tem a ver com o verbo escolher. Letra C, was encouraged to look for financial independence. Já falamos aqui sobre o verbo look for. Eu lembro quando a gente estudou um pouco de phrasal verbs aí para trás, né? Look for, procurar por. E a última, né? Is the first person in the family to graduate from university. Repare que tem muitas palavras cognatas parecidas com português. Então, compare as frases com o texto que vocês vão conseguir chegar à resposta certa. Vamos lá, daí a gente já conversa sobre a resposta. Então vamos ver as nossas respostas aqui, né? Do exercício bem simples, que era só você comparar aqui com o texto. A. Pablo's family got disappointed with his or her choice. Foi a família do Pablo que ficou completamente desapontada, né? No texto, inclusive, usou a palavra devastated. Eles ficaram devastados quando descobriu que ele queria se juntar ao exército. B. Maurice has chosen the career that a family member wanted. Ela escolheu uma carreira que era o que a mãe queria. Aquela história lá do teatrinho, que ela era uma advogada no teatro, e no final das contas era isso que a mãe queria que ela seguisse. C. Michelle was encouraged to look for financial independence. Não só ela, né, mas a irmã também, né, de acordo com o pai, para encontrar um emprego que elas pudessem se sustentar e não ter que depender de homem nenhum. E, finalmente, Marietta, que era a primeira pessoa da família a se graduar em uma universidade. Beleza, vamos seguir. Number 2. Read this part of the text again and answer. A letra A, B e C também são sobre o texto,
Só que é somente sobre esse pedaço aqui, tá bom? Por isso que eu deixei só um pedacinho do texto, que é justamente o título e o comecinho dele, tá? Gente, esse tipo de atividade aqui, principalmente a letra A e a letra B, é muito comum em vestibular, onde você tem um pronome, no caso aqui da letra A, o pronome it, e na letra B, o pronome them, e você precisa procurar no texto a que esse pronome se refere, tá bom? Então é isso que vocês irão fazer. Na letra A e na letra B, it may sound like a silly question. Esse it está se referindo a quê? O que parece que é uma pergunta boba? Daí você tem que procurar no texto. Not them, não eles. Eles quem? Esse them está se referindo a quê? Procura ali e escrevam para mim em inglês, beleza? E a letra C, the word foolish could be substituted by the word. Qual palavra que a gente poderia utilizar aqui para substituir foolish, que está no texto? Ou seja, qual dessas duas palavras aqui, sound silly, seria sinônimo de foolish? Então eu vou dar um tempinho para vocês, daí a gente já conversa sobre a resposta. Então vamos ver aqui. O it, ele se refere ao título ou à pergunta. Não sei o que você escreveu aí, tá bom? To the title, to the question. It may sound like a silly question. Pode soar como uma pergunta boba. O quê? O título do texto, tá bom? E o them está se referindo aos pais. Quando ele falava no texto ali que é você que trabalha todos os dias, não eles. Eles quem? Os pais, ok? Beleza. E aqui, silly, que seria de fato sinônimo de foolish. Silly question, a foolish question, ok? Uma pergunta boba, right? Ok. Lembra no começo da nossa aula quando eu falei que uma das coisas que a gente ia conversar era as collocations, as colocações? O que se trata? Quando a gente fala de collocations, pessoal, basicamente eu poderia dizer talvez que seriam expressões prontas no inglês também, tá ok? É uma série de expressões e vocabulários que são utilizados ali, que é aquilo e pronto, sabe? É muito comum no inglês você ter esse tipo de expressão para falar determinadas coisas e às vezes você olha ao pé da letra, não faz muito sentido, ou talvez você falaria de um jeito diferente. Essas são as colocações, são expressões no inglês, tá? Muito comuns de serem utilizadas e elas de fato já dizem, já mandam um recado que você quer e às vezes literalmente, não, eu falaria de outro jeito. Não, mas é uma colocação, tá? É uma expressão meio que pronta no idioma, tá bom? Mais ou menos é isso. E aqui diz assim, olha só. Read the fragments below and mark the correct answers. Eu tenho aqui 3 fragmentos e em negrito eu tenho algumas colocações.
finished university, joined the army and played the role. Ok? São todos fragmentos tirados do texto. Aqui embaixo, eu quero que vocês marquem com um X, no caso, vocês podem escrever a palavra no caderno de vocês, qual seria a opção que você poderia utilizar que substituiria essas que estão em negrito aqui no quadro verde, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para vocês observarem isso. Vou evitar a tradução aqui também, para vocês poderem chegar. Finish university, finish, poderia ser substituído pelo que aqui, tá bom? O join, o play, junto com as colocações que a gente tem ali no texto. Então eu vou dar um tempinho para vocês poderem marcar, daí a gente já conversa sobre as respostas. Então vamos corrigir aqui o nosso exercício, olha só. Na letra A, seria a resposta certa, graduate from, finish university, graduate from, terminar a universidade, se graduar. Letter B, got into seria o mesmo que join, de entrar, de se juntar, no caso aqui no contexto, ao exército. E o play aqui, não é play de jogar, brincar, não, né, gente? Play the role, que é tipo fazer o papel de teatro, novela, essas coisas assim. E no caso aqui seria o verbo perform, que seria o sinônimo, ok? Beleza. Agora a gente vai falar um pouco sobre preposições. E essa atividade é o seguinte, eu quero que vocês olhem no texto e eu quero que vocês procurem aqui a palavra que viria antes das preposições on e of que estão aqui. Então é só você procurar aqui no texto, é bem simples, tá, gente? E assim, preposições existem várias, tá? E a minha dica é, quanto mais você lê, quanto mais escutar, quanto mais praticar, você memoriza, porque muitas delas não têm regra. Então, como a gente está falando sobre aquisição de vocabulário na nossa aula de hoje, essa é uma das técnicas que eu acho que funciona mais. O máximo que você conseguir se expor às preposições, dentro de contextos, dentro de frases, é melhor. E é o que vocês irão fazer aqui nesse exercício. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já corrige.
Então aqui, pessoal, os verbos seriam rely on and roll of, ok? Então, I never rely on a man. Eu nunca dependo de um homem. Então, o verbo rely, ele é seguido da preposição on. Como é que eu sei disso? É isso e pronto, tá? Não há uma regra que especifique o porquê, beleza? Então, de tanto você ver, de tanto você praticar, uma hora a gente memoriza. E a mesma coisa, né? I played the role of a lawyer. Eu fiz o papel de um advogado, tá ok? Então, role of. Played the role of. Beleza. Aqui, complete the sentences to express your opinions. Use the prepositions on or of. Aqui é pessoal, tá bom? Então, assim, olha. My friends should rely, lembra, rely, depender, né? Então, tipo assim, my friends should rely, meus amigos deveriam depender do quê? Pense em alguma coisa e escreva. Qual é a preposição que você vai utilizar aí? On ou of, ok? B, I am very proud. Eu tenho muito orgulho de alguma coisa. Qual seria a preposição aqui? On or of? E a letra C, have a significant impact. Alguma coisa aqui, que no caso teria que ser no plural, mais de uma, tem um significado muito impactante. Daí, qual seria a preposição e qual que seria o que você completaria logo depois. Então, aqui embaixo eu coloquei as preposições para você. Olha, to rely on, to be proud of, to have an impact on. Então, esse exercício é para ajudar vocês a memorizarem que com esses verbos e com esses adjetivos aqui também, no caso do adjetivo proud, são justamente essas preposições que você vai utilizar. Mas aí vocês terão que completar com a ideia de vocês. Pense em alguma coisa e vocês sabem várias coisas em inglês para poder escrever e coloquem aí. Vamos lá. Então, olha só, as minhas sugestões são: my friends should rely on their studies. I'm very proud of my grades. My parents have a significant impact on my life. São apenas sugestões, cada um com a sua resposta, ok? Vamos para o nosso quiz? Então é o seguinte, a número 1 do nosso quiz ele fala sobre collocations e a número 2 sobre preposições, tá ok? Então, tanto na número 1 quanto na número 2, tem uma lacuna na qual vocês teriam que marcar a opção correta para preenchê-las, tá bom? Também não vou ficar dando tradução aqui porque está bem simples, com vocabulário bem tranquilo. Então, temos aqui 2 alternativas para cada uma e vocês pensem aí e coloquem a resposta certa, a gente já conversa.
Então a resposta da número 1 aqui, pessoal, é a letra A. I decided to get into an English course to have better opportunities in the future. Que a pessoa decidiu entrar num curso de inglês, ok? Para ter melhores oportunidades. E a número 2 seria o on. You can't rely on your parents forever. Que não dá para você ficar dependendo dos pais para sempre, ok? Como a gente tinha falado, rely on é a preposição. Beleza? Chegamos no final da nossa aula aqui e ao final dessa aula você será capaz de falar sobre profissões que seus pais gostariam que você seguisse, foi sobre isso que a gente conversou, entender as collocations no texto, ter o seu vocabulário em inglês ampliado, aprendemos uma série de coisas aqui, e usar algumas preposições, né? Nesse caso aqui a gente falou especificadamente da preposição on e da preposição of em algumas palavras, ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Thank you very much. Acessem a plataforma, façam as atividades. Qualquer dúvida, converse com o seu professor. And see you next class. Bye bye.